E um dos maiores erros do papahardware.net foi aquela vez eu não ter aceitado $10.000 de uma fabricante, cara. Foi um erro muito absurdo. Foi um erro muito absurdo. Foi uma fabricante que já fazia umas ações com a ShipArt e falou assim, cara, eu tô com uma verba aqui que eu tenho que usar para estimular alguma coisa aí e eu queria estimular o papahardware. Eu queria te dar uma verba aí, os caras iam me dar uma verba para mim estimular o papahardware, né? $10.000. Na época o dólar tava, sei lá, 4,70, não sei. Mas ia dar, cara, 50 pau ia dar mais ou menos a brincadeira. E aí eu falei, caraca, velho, 50 pau. Eu falei, e aí isso foi proposto junto com o Jonathan, tava junto e tal, não sei o quê. E eu falei, olha, cara, eu sinceramente eu não quero ter o peso de ter grana envolvida de fabricante no papahardware.net. Eu não queria ter isso. Eu não queria ter isso. Porque no momento que tem grana envolvida, e não que hoje não tenha, hoje tem vocês, tem os meus patrocinadores, mas que entendem a minha rotina de trabalho, que entendem o que eu tô fazendo aqui. E aí eu questionei com ele, eu falei, cara, eu prefiro que esses $10.000 sejam colocados na ShipArt. Vamos fazer ação com a ShipArt, vamos fazer banner, vamos fazer... O que vocês querem? E não, André, mas é que assim, com a ShipArt a gente já tem a verba da ShipArt, que tem a verba da ShipArt que é da ShipArt, mas tem a verba que eu queria colocar no papahardware, eu queria te ajudar. E aí eu falei, bah, cara, E aí, cara, assim, sinceramente, eu disse que não. Eu falei, cara, eu prefiro não. Cara, foi o meu maior erro, cara. Foi o meu maior erro. Cara, vocês têm noção que esse dinheiro pagaria o salário de 2 anos de alguém pra me ajudar a fazer benchmark? 2 anos. Vocês têm noção quantos milhares a mais de benchmarks ia ter no site hoje? Cara, eu me arrependo de não ter aceitado. Juro pra vocês, eu me arrependo de não ter aceitado. Porque ia ter me ajudado muito. Mas aí que vem, André, mas vem cá, os caras iam te dar $10.000 de bobeira, assim? Os caras têm grana... Porque na indústria de hardware ninguém fala em reais, cara. É tudo dólar. É tudo dolinhos, tá ligado? É tudo doletas. Não existe verba de marketing de R$100. Isso não existe, R$5.000. É tudo dólar. O dinheiro vem lá de fora, é tudo em dólar. E aí, cara, resumindo, eu neguei, eu vou resumir, eu neguei os $10.000 e nem a ShipArt ganhou os $10.000 também, tá ligado? Eu fiquei chupando o dedo, a moral foi essa. Mas eu não queria não era $10.000 que não ia vir no meu bolso, não era $10.000 que ia vir pra ShipArt, que ia vir pro caixa da ShipArt. Era $10.000 para utilizar em ações pra vender computadores e pra não sei o quê. Só que esses caras queriam ajudar o papahardware. E aí muita gente tá olhando, cara, o André é o pior empresário do Brasil. Imagina eu no Shark Tank apresentando o papahardware. Imagina eu no Shark Tank. É um site que vai dizer para as pessoas qual computador comprar. Aí o que ganha dinheiro? Não ganha dinheiro de maneira nenhuma. Pessoal, eu quero investir. Tá ligado? É tipo a Amazon, não dá lucro, né? E aí, deixa eu ver. A live deu uma queda? A live tá processando aqui pra mim? O que tá acontecendo? Vamos ver se vai cair ou não. Eu já continuo com o papo. Voltou ou não voltou? Caiu? Não, caiu. Ah, não, tá. Voltou ao normal. Ele tava processando, desculpa. Mas vamos lá. E aí o que acontece é o seguinte, cara. E aí eu cheguei e conversei pro cara. Falei, vem cá, cara. Beleza. O papahardware, ele não tem banner, o papahardware, ele não te entrega valor, o papahardware, ele... O que vocês querem em troca? Porque alguma coisa tem que ter em troca. Ninguém chega e dá $10.000 pra alguém e não quer nada, né? E não existe essa parada de doação. E não existe isso. Existe vocês aqui, né, e tal. Mas não existe uma empresa fazer uma doação pra uma outra empresa que não querer nada em troca. E aí eu falei, cara, vem cá, o que vocês querem, né? O que vocês querem em troca? Porque o que acontece? Até uns anos atrás, eu passava um relatório. Até postava no Facebook, postava nas minhas redes, quantos acessos o papahardware teve, quais foram as placas mais acessadas, quais foram os processadores mais acessados. Eu fazia uma espécie de infográfico com essas informações. E o que esses caras queriam? Que eu passasse para eles mensalmente, ou a hora que eles pedissem, todas as informações do site. Eles queriam ter acesso ao Analytics do papahardware. É isso que eles queriam. Eles queriam que eu pegasse no Analytics do papahardware, adicionasse um moderador lá. Eu adiciono um e-mail, né? E essa pessoa pode cuidar do meu Analytics. Pode olhar lá quais as coisas estão sendo acessadas, quais os processadores sendo acessados,
quais as placas de vídeo estão sendo acessadas, o que o pessoal está procurando, o que o pessoal está... E o Papa Hardware, cara, é uma ferramenta que é feita por Satanás. Sabe por quê? Porque no Papa Hardware eu consigo ver o que vocês estão comparando com o quê. E como a gente tem algumas gerações de processadores do passado e algumas atuais, eu consigo ver o que os caras têm e o que eles estão querendo comprar. Eu consigo criar conteúdo, eu consigo criar vídeos com isso. E tu imagina agora se o Papa Hardware voltasse a ter 10 mil acessos por dia, 30 mil acessos por dia, sei lá. O quão robusto não seria esse banco de dados. Tu imagina se no Papa Hardware a gente tivesse um funcionário o dia inteiro fazendo capturas de tela, fazendo benchmarks e alimentando. Cara, vocês têm noção? Já pararam para pensar um pouquinho? Um site, vamos pensar que volta a ser o que ele era antes. Volta a ter, sei lá, 30 mil acessos por dia como ele tinha antes. Vocês têm noção o que essa ferramenta, o que ter acesso às informações por trás do site dariam de poder para alguma fabricante? Dariam de poder para essa empresa? E outra, daria poder para essa empresa de barganha, para ela barganhar com outras lojas. Ó, o que tá vendendo é isso, o que vai vender é isso, as tendências são essas, as tendências são aquelas. Então, tipo assim, eu nunca quis aceitar grana de fabricante nem nada. Na verdade, essa foi a única vez que me ofereceram grana pro Papa Hardware. Mas eu nunca quis aceitar nada desse tipo, porque esses caras iam me dar 10 mil dólares, ia ajudar, ia ser uma troca. Só que até que ponto essa troca iria me ajudar ou não? Até que ponto? Porque imagina essa fabricante com essas informações. E essa fabricante sabe as placas que a Chipart vende, sabe quantos PCs a gente vende, eles sabem as coisas. Por quê? Porque a gente compra o produto deles. Tu já entendeu que não basta tu não precisa ser um gênio da matemática e nem um gênio de análise estatística para saber quais são as tendências, quais são as coisas que o público tem, o que eles estão querendo comprar. E qual é a dúvida? Se tem duas coisas atuais, qual é a dúvida deles? E isso criar conteúdo em cima. Então, tipo assim, eu vejo que... Eu me arrependo de não ter fechado essa parada dos 10 mil dólares, mas se eu tivesse aceitado aqueles 10 mil dólares, eu poderia daqui a pouco ter criado um problema gigantesco pra mim. Porque o papahardware.net hoje, cara, eu uso essas informações a benefício meu. Eu uso essas informações a benefício da Chipart. Eu sei o que a galera quer comprar, pelo menos com a pequena amostragem que a gente tem ali. Hoje tem 300 acessos por dia o site, cara. Tá a 1% do que ele já foi. Mas eu consigo ter alguma base de informação dali, entendeu? Foi difícil dizer aquele não, mas eu acho que foi um não que... Eu acho que se eu conseguir guardar um pouco mais de dinheiro aqui no Papa Hardware, se a gente conseguir trabalhar um pouco mais, a gente vai conseguir fazer tudo isso mais lentamente, mas sem ter que entregar essas informações pra alguém, tá ligado? Sem ter que entregar essas informações pra alguém. Que é complicado, cara. O quanto... O Papa Hardware vale 50 mil reais hoje, que foi o valor que eu já investi. Mais de 50 pau, né? Ele vale mais de 50 pau? Eu não sei o quanto que vale essas informações para algumas empresas. Por exemplo, uma empresa que está querendo entrar no mercado. Uma empresa querendo entrar no mercado hoje. Uma empresa multimilionária querendo entrar no mercado hoje. Tu imagina se essa empresa tivesse os dados do Papa Hardware. Ela poderia entrar muito bem colocada no mercado. Entendeu? Porque o que as lojas têm para vender não necessariamente significa que seja tendência nem nada. Sabe, esses dados... Eu sempre quis, cara... Assim, um dos caminhos que eu fiquei imaginando pro Papa Hardware foi que nós iríamos receber placas, né, na Chipart, eu ia pegar as placas emprestadas de lá, e eu ia criar relatórios das placas. Eu ia criar um relatório de desempenho dessa placa. Por exemplo, eu ia ganhar uma placa, sei lá, da Gigabyte e uma da Asus. Eu ia fazer um relatório comparando as duas placas, só que não só a nível de jogos, um nível um pouco mais aprofundado. Pro público a gente ia divulgar jogos, que é o desempenho, daí pro fabricante a gente ia divulgar um relatório um pouco mais aprofundado. Curva de clock, aquelas besteiradas quase como a Gamers Nexus faz.
mas um nível um pouco diferente. Eu sempre pensei nisso, sabe? Tipo eu vou criar uma empresa para fazer relatórios de desempenho e não sei o que lá, e ver qual que é o processador que gargala com não sei o que, qual placa de vídeo que leva não sei o que, e que papapá, entendeu? Mas quem sabe no futuro, quem sabe no futuro depois que algumas outras coisas tiverem acontecido, eu vou ter tempo e dinheiro para fazer esse tipo de coisa e tal, né? Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer.